Bom dia para todos. Estamos começando mais uma aula de Química e o assunto de hoje é uma continuação sobre ligações químicas. Dando uma recordação, do que a gente viu na aula passada, nós temos 3 tipos de ligações químicas. A ligação iônica, onde um elétron passa a pertencer a um átomo, durante a ligação, e o outro fica sem aquele elétron. Tá? Já na ligação covalente, os elétrons eles são compartilhados. O elétron ele não é doado, ele apenas pertence aos 2 átomos que estão envolvidos na ligação. Lembrando também que a ligação iônica ela é feita entre um metal e um ametal, tá? E a ligação covalente são entre ametais. E por último, nós temos a ligação metálica, em que nós temos um mar de elétrons que ficam rodeando os núcleos atômicos do metal. Tá? Lembrando que tanto na ligação iônica quanto na ligação covalente, a gente vai ter uma fórmula mínima, ou seja, uma relação mínima entre os átomos. Já na ligação metálica não existe isso, tá? Ou seja, são infinitos átomos que são ligados dessa forma metálica. Um fenômeno interessante para a gente estudar, nas ligações químicas é a alotropia. Esse fenômeno se refere a um único elemento químico que pode fazer várias substâncias, tá? Então, é a propriedade pela qual o mesmo elemento químico pode formar 2 ou mais substâncias simples diferentes, que são denominadas variedades alotrópicas do elemento. Tá? E essas variedades podem se referir à quantidade de átomos ou à sua estrutura cristalina. Tá? Nós temos aqui 2 exemplos. Um é com o elemento químico oxigênio, tá? A gente tem o O2 e a gente tem o O3, que são 3 átomos de oxigênio formando uma substância chamada ozônio. Tá? São substâncias químicas diferentes formadas por um único elemento. E temos também o carbono, tá? Ele pode formar 3 estruturas diferentes: o diamante, a grafita e o fulereno. No caso do oxigênio, o que difere é a quantidade de átomos. No caso do carbono, são a sua estrutura cristalina, que é diferente. Tá? Nos 3 casos, nós temos ligações covalentes. Tá? O diamante é uma rede infinita de carbonos ligados, carbonos com ligações simples ligados entre eles. A grafita, tá? Nós temos lamelas, e o fulereno, que é uma outra estrutura também. Tá? Então, esse é o fenômeno da alotropia. Vamos falar agora sobre um aspecto importante, que é a geometria molecular. Tá? Como essa molécula ela fica disposta no espaço. Como é que é essas ligações, A disposição dos átomos em uma molécula está baseada na teoria da repulsão de pares eletrônicos, tá? Que afirma que os elétrons presentes nas nuvens eletrônicas ao redor de um átomo central repelem-se, já que os elétrons têm a mesma carga elétrica. Tá? É preciso ter a ideia de que a molécula vai ter um átomo central em que todos os átomos da molécula se ligam a esse átomo. E existem 6 tipos de geometria molecular, que é o que a gente vai ver agora. Começando então a estudar um dos 6 casos de geometria, começando com geometria linear. Tá? Essa geometria molecular ocorre quando há uma molécula diatômica ou triatômica, na qual o átomo central está ligado diretamente a outros 2 átomos. No caso da molécula triatômica, não há nuvem eletrônica não ligante.
No caso de 2 átomos, ele sempre vai ser linear. No caso de 3 átomos, aí depende. Tá? Depende do que? Ele não pode ter nenhum elétron, nenhum par de elétrons sobrando. Esse par de elétrons sobrando vai ser uma nuvem, né, eletrônica que vai forçar a geometria a ser angular e não linear. Tá? Então, 2 átomos não precisa nem pensar, é linear. 3 átomos a gente tem que analisar para ver se tem elétrons sobrando. No caso aqui do I2, tá? Só tem esses 2 átomos. Ele tem 7 átomos na sua camada de valência, então ele recebe um átomo, né, do outro átomo de iodo e forma uma ligação covalente e ele vai ter geometria linear. No caso de CS2, tá? No caso aqui, o carbono ele está usando todos os seus 4 elétrons da camada de valência na ligação. Tá? Então não tem elétron sobrando, então a geometria dele vai ser linear. Geometria angular. Né? Essa geometria molecular ocorre quando há uma molécula triatômica, cujo átomo central liga-se diretamente a 2 outros átomos. Essa ligação apresenta obrigatoriamente uma ou 2 nuvens eletrônicas não ligantes. Né? Lembrando que nuvem eletrônica são elétrons que não estão participando da ligação. Tá? Então nós temos o caso aqui da água. O átomo central é o oxigênio. O oxigênio ele tem 6 elétrons na última camada. Né? Um elétron dele está participando dessa ligação aqui e o outro aqui. E temos um par de elétrons aqui sobrando. Tá? Ou melhor, temos 2 pares de elétrons sobrando. Tá? Então, esses 2 pares eles formam uma nuvem que vai causar, vai repelir, tá? A ligação. Então, ela é angular e não linear. Então, quando a gente tem 3 ligações, ou melhor, quando a gente tem 3 átomos, tá? A gente tem que tomar cuidado para ver se não tem elétrons sobrando, não participando de ligações. Se tiver, então a geometria dele vai ser angular. Geometria trigonal plana. Repara que a gente está aumentando o número de átomos, tá? E aí com isso vai aparecendo essas novas geometrias. Essa geometria ocorre quando se tem uma molécula tetratômica, agora são 4 átomos, no qual o átomo central liga-se diretamente a 3 outros átomos. Nessa estrutura não há nuvem eletrônica não ligante, ou seja, todos os elétrons estão participando da ligação. Tá? O exemplo aqui é o triidreto de boro. Tá? Ou seja, o boro está ligado a 3 hidrogênios e ele possui 3 elétrons na camada de valência dele. E ele está fazendo as 3 ligações aqui. Tá? E no caso ele está fazendo as 3 ligações, não tem nuvens eletrônicas sobrando, então ele é trigonal plana. Tá? Agora nós vamos à situação em que nós temos 4 átomos, só que vai ter, né, vai ter elétrons não ligantes, ou seja, vai ter nuvem eletrônica sobrando. É sempre assim, tá, gente? A gente tem um número de elétrons e a gente tem que analisar. Quando todos os elétrons participam de uma ligação, ele vai ter uma geometria. Quando eles têm nuvens sobrando, a geometria vai ser outra. Geometria piramidal. Essa geometria molecular ocorre quando há uma molécula tetratômica, 4 átomos, cujo átomo central liga-se diretamente a 3 outros átomos. Tá? Então, a diferença dessa estrutura para a anterior, né, para a geometria trigonal plana, é que ela tem que ter uma nuvem eletrônica não ligante. Tá?
tanto a trigonal plana quanto a piramidal, ela tem 4 elementos. Aí temos o exemplo aqui do fósforo, tá? O fósforo ele tem 5 elétrons, tá? na sua camada de valência. Ele precisa receber mais 3 elétrons, tá? Para completar ela. Então ele compartilha, né, os elétrons do hidrogênio com 3 hidrogênios. Só que 3 elétrons dele estão participando da ligação e ele tem 5. Então outros 2 estão fora da ligação. Tem uma nuvem eletrônica aqui. Por isso que a geometria dele é piramidal. Geometria tetraédrica. Essa geometria molecular, né, ocorre quando há uma molécula pentatômica, tá? 5 átomos, cujo átomo central que não apresenta nuvem eletrônica não ligante. E ele liga diretamente a 4 outros átomos, tá? Temos aqui, por exemplo, 4 átomos, 4 elétrons na camada de valência do silício, e ele vai se ligar com esses outros 4 hidrogênios aqui. O mesmo acontece com o carbono, tá? E geometria bipiramidal é quando há uma molécula com 6 átomos, tá? E cujo átomo central liga-se diretamente a 5 outros átomos e também não há nuvem eletrônica não ligante. Então esses 2 últimos aqui não tem nuvem eletrônica não ligante, tá? Aqui, ó, 5 elétrons na camada de valência, os 5 vão estar ocupados em 5 ligações. Bom, gente, vamos fazer esse exercício aqui. É para associar as colunas, aí está tá aqui as ligações com a geometria dele, tá? Para ajudar a gente, eu coloquei aqui essa tabelinha, tá? Que vai ajudar a gente aqui. Aqui mostra a geometria, o número de átomos e o tipo de elétrons que tem que ter. Por exemplo, a primeira só tem 2 átomos, tá? 2 átomos, ela só pode ser linear. Então, um é AC, né, que é linear. 2 também só tem 2 átomos, então 2 é C também. 3 nós temos 3 átomos. 3 átomos, ela pode ser linear ou pode ser angular. O que vai dizer é a presença de elétrons não ligantes, tá? Ele mostra aqui no desenho que tem elétrons não ligantes. Então sim, então ela é angular. Então 3 é A, tá? Angular. Vamos para o 4. 4 são 1, 2, 3, 4 átomos. 4 átomos ela pode ser trigonal ou piramidal. O que vai dizer é se ela tem elétrons não ligantes ou ligantes. Tá? Ela tem elétrons não ligantes. Está vendo aqui o par de elétrons não ligantes? Então a 4 ela tem elétrons não ligantes, ela é piramidal. Então 4B de bola, piramidal. Tá? Assim, nós temos 4 átomos, ela pode ser trigonal ou piramidal, e ela não tem elétrons ligantes. Então, ela é trigonal. Tá? Então é isso, gente. É só associar o número de elétrons, tá? Ver quantos átomos tem esse composto e ver se ele tem elétrons ligantes ou não. Tá? Aqui a figura, ele mostrou, mas uma prova aí fora pode ser que não mostre. Aí você tem que fazer a distribuição eletrônica, tá? E ver que, por exemplo, o oxigênio aqui, ele vai fazer 2 ligações, tá? E aí vão sobrar 4 elétrons na camada de valência. Bom, gente, vamos falar um pouquinho sobre a polaridade das ligações, tá? O que é polaridade?
é quando eu tenho polos, tá? E o que são polos? Polos são um acúmulo de cargas elétricas em determinada região, tá? Quando uma determinada região fica com excesso de carga negativa, ela fica polarizada, tá? E isso acontece nas moléculas e nos compostos iônicos, tá? A molécula às vezes tem determinadas regiões que ficam com carga positiva e a outra, na outra extremidade, fica com carga negativa. As moléculas, elas podem ser polar e elas podem ser apolar, ou seja, não ter polo nenhum, como a gente vai ver. Já os compostos iônicos não, eles são todos polares, tá? E começando a falar sobre a polaridade das ligações iônicas. Uma ligação iônica, ela só pode ser polar. Por quê? Porque você tem um átomo que recebe elétrons e outro que fica com déficit de elétrons. Então, o que tem elétrons, ele fica negativo, tá? Fica naquela região negativa, e o outro positivo. Não tem como ter uma ligação iônica sem ela ser polar. E as ligações iônicas, elas apresentam a máxima polarização, tá? A polarização, a gente vai ver mais adiante, ela vai ter influência nos pontos de ebulição e de fusão das substâncias. Bom, eu falei para vocês sobre a polaridade das ligações iônicas, agora eu vou falar sobre a polaridade das ligações covalentes. As ligações iônicas, né, por motivos óbvios, elas só podem ser polar, tá? Já que ela é iônica, ou seja, é formada por dois íons que já têm cargas, não tem como ela não ser polar. Agora, as ligações covalentes, em que os átomos eles estão compartilhando os elétrons, elas podem ser polares, mas elas podem também ser apolares, tá? E quando é que ela é apolar? Ela é apolar como os átomos eles estão compartilhando os elétrons, certo? Aqueles elétrons da ligação ele pertencem a ambos os átomos, né? Na ligação covalente é assim. E ela vai ser apolar quando os dois puxarem esse par eletrônico, os dois átomos puxarem o par eletrônico com a mesma força. Ou seja, o par eletrônico ele não fica mais próximo nem de um átomo nem do outro. Dessa forma não forma polos. É o caso, por exemplo, de átomos que têm a mesma eletronegatividade. Ora, átomos que vão ter a mesma eletronegatividade são átomos do mesmo elemento, certo? Por exemplo, H2, dois átomos de hidrogênio. Ora, um átomo de hidrogênio vai ter a mesma eletronegatividade do outro. Então, essa ligação fica apolar, né? Cl2, aqui, por exemplo, mesma coisa. É uma ligação covalente apolar, tá? Agora, ligações entre átomos diferentes significa que eles vão ter eletronegatividades diferentes. Eletronegatividade é a capacidade do átomo atrair o elétron, ou seja, um átomo vai ser mais eletronegativo, ou seja, ele vai puxar mais os elétrons para ele, né? Então esse par de elétrons aqui, eles não vão ficar assim equidistantes entre os dois, eles vão ficar mais próximos de um átomo do que do outro. No caso aqui do cloro, ele é mais eletronegativo do que o hidrogênio. Então esse par ele fica mais próximo. Então é como se o cloro ele adquirisse uma carga parcial negativa e o hidrogênio positiva, tá? Mas continua sendo uma ligação covalente, eles continuam compartilhando esses elétrons. Então a gente pode dizer que é uma ligação covalente polar. Então, um lado da molécula, que tem, no caso aqui, o HCl, que tem o hidrogênio, vai ficar com uma carga parcial positiva e o cloro vai ficar com uma carga parcial negativa, tá? Bom, gente, vou ficando por aqui, tá? A aula acaba por aqui, depois a gente continua nesse assunto e uma boa semana para todos.